Anotaram a placa? O Bahia passa como um caminhão por cima do Jacuipense e garante vaga na final do Campeonato Baiano. Teremos mais um Bavi na final. Vamos falar sobre esse jogo. Já agradeço a presença de todos vocês aqui no canal Espaço da Bola. Dá o like aqui no nosso vídeo para fortalecer aqui o nosso canal e fortalecer também esse novo quadro que a gente está criando aqui. A gente geralmente fazia isso no canal Nordeste em Campo, mas agora estamos trazendo também no canal Espaço da Bola esses vídeos de análise pós-jogo para conversar com você, torcedor, para tentar criar essa maior interatividade entre a gente. E se inscreve também aqui no nosso canal, porque não só os vídeos pós-jogo, nós temos também lives aqui para debater diretamente com você, torcedor, conversar sobre o futebol nordestino e trazer nossas avaliações aí diretamente com vocês nas nossas lives. Então, se inscreve aqui também para dar essa forcinha. Então, gente, vamos lá. Primeiramente, falando da intenção do Bahia no Campeonato Baiano. Né? Claro que todo campeonato que você entra em campo, se for campeão, vai ser ótimo, né? Mas o Bahia levava muito a sério também esse campeonato baiano, porque claro que o Bahia tem outras competições que são mais importantes, a Série A, uma própria Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e uma Copa Libertadores, que o Bahia dividiu um pouco as atenções da Copa do Nordeste, teve seus jogos adiados, do Campeonato Baiano não colocou sua força máxima para poder jogar os jogos da pré-Copa Libertadores, né? Os jogos das fases preliminares valendo vaga na fase de grupos. Então, claro que o foco principal da equipe do Bahia nesses jogos era a Libertadores, certo? Mas tanto é o time do Bahia, ele levou a sério esses jogos do Campeonato Baiano, que colocou uma equipe pelo menos mesclada. Os seus jogadores que estavam aptos, que estavam bem, né, que estavam à disposição e estavam bem fisicamente, entraram em campo. Em nenhum dos jogos aí contra a Jacuipense, o Bahia entrou com a equipe completamente reserva, né, mesmo tendo perdido no jogo de ida. E assim, isso deu uma demonstração de que o Bahia estava levando a sério sim o campeonato, não era a prioridade máxima, mas tinha certa necessidade de ganhar também esse campeonato. Por quê? Existe, obviamente, a rivalidade entre Bahia e Vitória. E ver o Vitória chegando à final e possivelmente sendo campeão mais uma vez, o Bahia estando de fora, seria algo péssimo também para a equipe do Bahia. Poderia criar uma turbulência onde talvez até não existisse. Tá ligado? Se, por exemplo, o Vitória é campeão com o Bahia nem indo pra final, tá ligado? Ou até mesmo o Vitória sendo campeão em cima do Bahia, pode criar uma certa turbulência, um certo desconforto da torcida, uma irritação da torcida com a equipe, porque mesmo o time estando bem nas outras competições, na Copa do Brasil já está na terceira fase, mesmo garantindo vaga aí na Libertadores, né, que pode acontecer nesse meio de semana, mesmo o time fazendo uma boa Série A, né, mesmo jogando bem uma Copa do Nordeste, pode ter essa cutucada também do maior rival dizendo: toma, ganhamos o estadual e vocês não. Então o Bahia não quer deixar isso acontecer, obviamente. Claro que tem outras prioridades, como eu já falei, mas o Bahia não largou de mão para essa competição e, assim, conseguiu aí garantir a vaga na final, mesmo conseguindo tirar algumas das suas peças principais. Alguns de seus titulares não jogaram nessa partida, como não jogaram na partida passada, né, como não vinham jogando em boa parte das partidas. Então o Bahia conseguiu aí caminhar bem na Copa do Nordeste, apesar de não estar na liderança do grupo. Tem 2 jogos a menos do líder CSA, né? Então o Bahia tem 7 pontos, o CSA líder tem 10, então ainda está muito bem colocado na Copa do Nordeste a equipe do Bahia. Vai decidir em casa uma vaga na fase de grupos da Libertadores. No Campeonato Baiano tá na final, então todos os campeonatos que o Bahia está disputando nesse momento, o Bahia tá bem encaminhado em todos eles, né? Daqui pra frente o que vai acontecer, aí é outra história. Mas até aqui, o que o Bahia tem planejado, tem conseguido conquistar bem. Então,
Esse é um ponto interessante aí para citar da equipe do Bahia. E o time também, mesmo entrando em campo com a equipe que não é considerada toda 100% titular, alguns jogadores tiveram oportunidade nesse jogo. É importante também dar essa sequência, dar essa rodagem para os seus jogadores, para que eles consigam se entender, até porque mesmo se você tiver um time 100% titular, em algum momento você vai precisar trocar algumas peças por suspensão, por lesão, até por cansaço em alguns jogos, né? Até no segundo tempo fazer alguma alteração. Então, você ter essa rodagem, ter essa mesclagem de jogadores é muito interessante. O Bahia conseguiu fazer isso bem nesses 2 jogos. Perdeu o primeiro, tudo bem, eu entendo, mas no segundo passou o trator, passou o carro por cima do Jacuipense, não deu brecha pro azar e conseguiu passar de fase. Para o Jacuipense, é claro que é péssimo, porque se encerra a temporada do Jacuipense nesse jogo agora, né? Não sei se ainda tem alguma disputa de terceiro lugar, não conheço bem o regulamento do Campeonato Baiano, mas Jacuipense se despede aí do campeonato, poderia ter chegado à final mais uma vez, não conseguiu, e a equipe agora se despede da temporada. Se não me engano, chegando aí à semifinal, garante uma vaga na Série D, pelo menos, de 2026, né? De novo, não tô lembrado exatamente do regulamento do Campeonato Baiano, não tenho certeza, mas deve ser, né? São 2 vagas para o Campeonato Baiano, os finalistas Bahia e Vitória, então Atlético de Alagoinhas e Jacuipense devem garantir uma vaga na Série D de 2026, né? Se eu tiver enganado, por favor, me corrijam. Mas, enfim, falando um pouco do jogo, o Bahia não deu chances aí para o azar e meteu 5-0. Precisava de 2 gols de diferença e fez 5 gols de diferença. E o Jacuipense, se teve alguma chance, foi ali no primeiro tempo, que mesmo saindo perdendo por 2-0, no último lance do primeiro tempo teve um pênalti ao seu favor, o que poderia ter transformado o jogo em um 2-1, mas que o tiro saiu pela culatra, porque o Jacuipense poderia ter ido para o intervalo com a igualdade no placar. Né? Igualdade no placar e igualdade em nível de disputa. Jogaria o segundo tempo ali, eram os últimos 45 minutos e quem ganhasse aquele tempo iria para a final, ou se não, iria para a disputa de penalidades. Mas a Jacuipense desperdiça o pênalti e ainda sai com o jogador expulso. O meio ali da expulsão, eu vou discordar, por causa de um peteleco, né? Naquele lance ali, cara, tiveram vários lances mais fortes, mais agressivos do que um peteleco. Vários jogadores se empurrando, né, mãozada no peito, xingamento com certeza aconteceu ali, né? Então, várias coisas mais ofensivas e mais agressivas aconteceram naquele lance. Mas o árbitro foi para o VAR para revisar um peteleco na orelha. Não foi nem um tapão no pé da orelha, foi um peteleco. Aí acho que foi o Juba, que ele cai lá com a mão na orelha e tal, faz um estardalhaço, os caras do Bahia reclamam, o VAR chama aí por causa de um peteleco, ó, por causa de um negócio desse. Por causa de um negocinho desse na orelha do cara, o jogador da Jacuipense foi expulso, né? Eu discordo de ter marcado a expulsão por causa de um peteleco. Quando se tem vários lances, né, um carrinho ou uma solada, que é muito mais perigoso, é muito mais agressivo, né, e o cara só toma um amarelo. Aí um peteleco, o cara leva um vermelho. Eu acho ridículo essa expulsão, tá? Mas eu entendo que foi um lance deliberado, ele foi lá só com o objetivo de acertar o cara, né? Então ali foi algo, sei lá, algo debochado por um acaso. Talvez tenha sido algo assim, mas por causa disso o cara dá um cartão vermelho. É ridículo também, né? Ridículo, pô. Não concordo de maneira alguma. E assim, se a regra disser o contrário, eu discordo da regra, tá? Eu não sei se a regra fala alguma coisa nesse sentido, mas se a regra diz que um peteleco deve ser marcada a expulsão, o cartão vermelho, eu discordo da regra, tá? Mas enfim, o jogador do Jacuipense foi expulso, logo depois o cara perdeu o pênalti, aí também não tem nem o que discutir mais também, né, velho? Aí foi, depois no segundo tempo, um monólogo do Bahia, o Bahia fez tanto gol que rasgou a rede da Jacuipense 2 vezes, né?
Então, assim, os caras vão ter trabalho aí para poder reconstruir a rede lá também e tentar recuperar a equipe. Mas, assim, apesar desse lance bizarro, né, dessa expulsão bizarra, o Bahia, acho que naturalmente, mesmo tendo tomado, se tomasse o gol e não tivesse a expulsão, né, tivesse terminado 2-1 e 11 contra 11 no segundo tempo, ainda acho que o Bahia era favorito e levaria esse jogo, levaria a classificação, tá? Mas, enfim, teve ainda esse lance aí pra gente poder comentar aí da partida, mas é isso, gente. Agradeço aí a presença de todos vocês. Parabéns para o Bahia, parabéns para toda a torcida tricolor, né? E vamos que vamos continuar falando dos times do Nordeste. Parabéns aí para todos os classificados e para Jacuipense resta planejar a próxima temporada. Valeu, gente. Grande abraço, até a próxima. Boa noite e uma boa semana para todos. Falou.